podem aplaudir o nome do Senhor? Este é uma noite em que nós podemos nos regozijar, descansar em Deus e acreditar que Ele está conosco. Pode tomar o seu assento. Dê uma boa noite aí para a pessoa que está do seu lado. Diga para o seu esposo que está ao seu lado que você o ama. Essa é uma noite bem mais que vencedores. Eu agradeço a você que tirou um pouco do seu tempo para estar aqui, para buscar a sua vitória, para adorar ao seu Deus, para entregar o seu louvor, a sua adoração e para receber aquilo que você veio buscar. Não é em vão a sua vinda aqui. Eu gosto sempre de reafirmar isso, irmãos. Ninguém que se achega a Deus, ninguém que vem buscar a presença dEle sai de mãos vazias, ainda que você saia daqui sem efetivamente sentir que você recebeu. Mas tenha certeza que o cuidado e o amor de Deus por você, Ele é especial. Saia daqui nessa noite sabendo que você é cuidado, amado pelo Senhor, que você é sarado, que você tem um propósito nessa terra. E você que nos acompanha da sua casa, se te falta forças para vir, eu te encorajo. Saia da sua casa e venha estar aqui nessa atmosfera de adoração. Se é por medo que você ainda não veio, eu te convido. Fortalece os seus joelhos, os seus braços e venha estar aqui. Nós seguimos todos os protocolos, né? Medimos temperatura, nós temos álcool em gel. Não se amedronte, né? Não deixe que as narrativas falsas elas te impeçam de estar na comunhão, né? Nós sabemos que a Bíblia nos diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, né? Nós seguimos os protocolos de distanciamento, mas uma das narrativas, irmãos, que Satanás ele tem tentado emplacar é que nós não precisamos estar em comunhão uns com os outros para receber a bênção, né? Então, se você não tem vindo porque você é grupo de risco, permaneça em casa e que a bênção do Senhor te acompanhe aí onde você está. Você será alcançado, você será favorecido e eu tenho certeza que a boa mão do Senhor te acompanha em casa, aí onde você está. Mas se você pode estar aqui conosco, irmãos, venha estar conosco, venha compartilhar conosco dos seus testemunhos de vitória, né? Eu te convido a estar aqui também, contando seu testemunho, abraçando, né? Essa ousadia de fé, para que você possa estar aqui louvando, né? Com as suas... O Salmo 150 diz, tudo que tem fôlego, com danças, com adufes, né? Então, com seus movimentos corporais, esteja aqui conosco também, nos cultos de quarta-feira, às 20 horas, nos cultos de domingo, às 10, às 19 horas, no culto de Relive, às 19h30. Você que pode, esteja conosco, porque é no meio da comunhão que o Senhor ordena a bênção. Mas você da Exo Church, lembre-se, você também está sendo alcançado por essa mesma atmosfera. Amém, igreja? Vocês estão felizes com o Senhor nessa noite? Vocês creem que Deus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra de vitória? Você já adorou a Deus com o melhor da sua intensidade? Então, vamos à palavra do Senhor. E essa é uma palavra que falou muito forte comigo nesta noite. E eu dei o tema nessa palavra que encontra-se em Filemon. E se você puder projetar aqui, meu amado, eu agradeço. Filemon, só tem um capítulo, né? No versículo 10 até o 15. Filemon, os versículos 10 até o 15. Bota a versão Almeida Revista e Atualizada, que foi a que eu preparei. E eu tenho certeza que Deus ele vai trazer alguns insights poderosos nessa noite aí para o seu coração, como Ele trouxe para mim. Eu estava há pouco conversando aqui com o nosso irmão Naldo, e eu falei que toda vez que eu trago uma ministração, é uma mensagem que primeiro ela fala comigo, ela bate no meu coração, bate no meu intelecto, fala primeiro na minha alma, rasga primeiro em mim, irmãos, para que ela possa primeiro tratar em mim, curar em mim, para depois ela poder falar com você. Primeiro o Espírito Santo espreme o irmão Underline, trata as minhas feridas, faz asepsia para depois ela poder tratar com os irmãos. Então, tenha certeza que primeiro ela fala ao meu coração, né?
E eu tenho certeza que é assim que Paulo, irmãos, sempre quando ele escrevia as cartas dele, irmãos, ele sempre falava primeiro com ele mesmo. Você vê que tem muito do coração de Paulo sempre quando ele escrevia as cartas, e essa não é uma carta diferente. Você vai ver na carta de Filemão que ele fala do próprio coração, ele fala da alma dele, do profundo do seu sentimento, e é assim que o crente tem que ser. O crente, ele tem que ser verdadeiro em todos os seus sentimentos. Você, enquanto está aqui, irmãos, você tem que derramar a sua alma diante do Senhor, você tem que ser intenso na sua adoração, você não deve se preocupar se o seu irmão, ele acha você extravagante demais quando você está adorando, e por isso que eu gosto, e eu sempre dou testemunho, eu adoro o jeito como, extravagante como a irmã Patrícia, ela adora ao Senhor, irmãos, porque ela nos motiva a sermos intensos e verdadeiros diante do Senhor. E eu vejo, irmãos, que ela não liga, né? Para se o irmão vai olhar para ela e falar, por que ela é tão extravagante? Porque eu vejo que é intensa a adoração dela, como Davi, né? Que era um rei e ele adorava o Senhor, porque a arca estava chegando diante de Jerusalém, uma arca que ficou tanto tempo negligenciada, porque só Davi, irmãos, sabe a dor que ele passou, o tempo que ele passou sendo negligenciado e perseguido por Saul. Então, a intensidade do coração dele era verdadeiro, a intensidade das palavras de Paulo era verdadeiro, e mesmo na luta, Paulo, ele era verdadeiro. E você, meu amado, quando você chega e chora, você quando chega e sorri diante do Senhor, você chega e adora e se extravasa diante do Senhor, e mesmo quando você chega e briga diante do Senhor, no seu quarto, chorando e lamentando, não lamentando de uma forma negativa, mas chorando diante do Senhor, porque o Senhor diz que Ele zela por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem que ser verdadeiro, intenso diante do Senhor, e essa é uma carta de Paulo, com intensidade, com verdade, e o Senhor, um coração verdadeiro, Ele não despreza. E essa carta, ela nos ensina isso. O versículo 10, ele ensina isso, né? Ele diz assim, Filemão, versículo 10, sim, solicito-te em favor que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu vou contextualizar mais para frente isso. Versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. É Paulo rasgando o coração para quem ele estava escrevendo. Versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, para que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Feche seus olhos, Pai. Eu quero te agradecer por este momento de leitura da tua palavra e te pedir, Senhor, que eu possa diminuir e que o Senhor cresça na ministração, no esclarecimento e naquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, como o Senhor ministrou ao meu mais cedo. Que essa palavra traga ressignificação do nosso futuro, que Ele nos traga, Senhor, conserto, edificação e consolação, que nós possamos nos sentir amados, confortados e edificados pela Tua palavra, que nós possamos nos sentir mais do que vitoriosos, que nós possamos ser alçados a um novo nível, Senhor, de intimidade contigo, que nós possamos bradar o hino da vitória em nome de Jesus. Dê um brado de vitória nessa noite, irmãos. Adore ao Senhor por aquilo que Ele há de fazer por nós e já tem feito, porque Ele tem cuidado de nós. Nessa noite eu quero, irmãos, trazer uma mensagem a respeito de ressignificação de histórias, mudança de contexto e sobre viver um propósito novo a respeito de feridas curadas. Estamos diante de um homem que se encontra com um escravo fugitivo em Roma, 2 prisioneiros, Paulo,
Um homem livre que por amor a Cristo se deixou algemar para que as suas prisões servissem de testemunho de um homem que morreu na cruz para trazer vida e vida em abundância para toda uma nação. O homem livre, o homem vitorioso, que se fez pecado para trazer libertação do pecado. O anátema que nos livrou da maldição. O homem Paulo, antes perseguidor e agora perseguido, que aceitou de bom grado ser humilhado, ser maltratado e ser posto em cadeia, para que as cadeias que lhe submeteram servissem de testemunho para todo mundo que existe um Deus vitorioso, que há de fazer a transformação do opróbrio e da vergonha em vitória e em poder. Porque as cadeias de Paulo, irmãos, estavam revolucionando o Império Romano e transformando realidades de homens antes perdidos, antes sem rumo, antes sem direção. Homens cativos agora estavam libertos, não fisicamente, mas libertos do medo. Antes eles estavam sem direção, entregues a uma vida sem propósito, sem rumo. Mas quando eles conheceram o Jesus de Nazaré de uma terra empoeirada e souberam o grande sacrifício que eles viveram, eles ganharam propósito na sua vida e disseram: eu seguirei a loucura da cruz. E por causa das cadeias de Cristo, por causa das cadeias de Paulo, eles tinham um novo propósito para as suas vidas. A loucura da cruz, a vergonha da cruz, é loucura para os que perecem, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Mas para nós que somos salvos, diz Paulo, é poder de Deus. Paulo não estava, irmãos, aprisionado, como muitos de Roma pensavam. Ele estava sob cadeia nas mãos dos homens, mas ele era o homem mais livre dentro daquela prisão, pois ele tinha a escolha de ser livre das amarras do diabo. Ele sabia, irmãos, em quem ele cria, e ele não estava mais com a sua mente aprisionada sobre os rudimentos do mundo. Ele não tinha, irmãos, mais prisões no seu pensamento. Não havia nada que poderia parar Paulo de prosseguir para um futuro glorioso, porque ele estava livre em Cristo Jesus. Não havia prisões, não havia falsas acusações, não havia bofetadas, não havia, irmãos, cadeias que poderiam prender Paulo de louvar. Poderiam até cortar a sua língua se fosse o caso, poderiam apedrejar Paulo, mas nada tirava a alegria do seu coração, como diz lá em Coríntios também: desanimados, mas não desamparados. Paulo estava em cadeias, mas ele era o homem mais livre dentro daquela prisão. E o mais interessante, irmãos, é que ele se encontra com um homem aparentemente livre. Onésimo era um escravo que fugiu do seu senhor. E ele se encontra com Paulo em Roma, um homem aprisionado, porém livre, se encontra com um antes escravo, agora liberto. E a gente conhece uma história. Vocês conhecem algum Nine Fingers, 9 dedos aí, irmãos? Que embora esteja liberto, não é livre? Está apenas libertado? E você observa, irmãos, como embora um homem esteja liberto, ele não é livre, não consegue sair na rua de forma livre, com a sua consciência tranquila, porque os seus demônios o perseguem, porque o seu passado o aprisiona. Mas nós temos Saulo, o Paulo perseguido, que antes estava aprisionado, irmãos, com ódio no seu coração, querendo perseguir os cristãos, porque ele não tinha liberdade no seu coração, mas ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele encontra liberdade em Cristo. E Onésimo, um escravo fugitivo, um escravo que saiu da sua casa, da sua parentela, do seu dono, se encontra com Paulo.
E ele acha em Paulo aquilo que faltava nele, a paz no coração. Ele encontra em Paulo, irmãos, um homem em cadeia, voluntariamente. E ele olha para Paulo e fala: o que esse homem tem que eu não tenho? Ele é um homem aprisionado por vontade própria, mas ainda assim ele tem uma calma, ele tem uma tranquilidade que eu, quando estava com o meu dono, eu não tinha. E Paulo, irmãos, assim como eu e você, que nos tornamos servos em Cristo, mas muito mais do que isso, e Paulo sabia disso. Nós não somos apenas servos de Cristo, nós somos filhos de Deus. E como filhos, irmãos, nós temos direito, nós temos abundância, nós temos acesso a uma herança que meros servos não têm. E foi isso que Paulo, em cadeias, mas livre em Cristo Jesus, apresenta para o escravo Onésimo. Ele fala: Onésimo, você não entende, essas cadeias elas não representam nada para mim, porque embora eu esteja em cadeias, o meu coração é livre, a minha alma está liberta do jugo do pecado, eu não tenho fardo que pesa sobre você, da inconstância, do medo, da tribulação, de não saber qual é o meu propósito, pois o meu propósito é ser filho de Deus, é pertencer a um reino maior do que a mim mesmo, e eu tenho algo maior. É fazer o meu Pai ser glorificado em mim, é fazer com que as pessoas que olhem para mim vejam a luz do céu brilhar. E Onésimo, embora não estivesse em cadeias mais, porque ele encontra Paulo, segundo os historiadores, né, nesse período entre 65 ali, no período em que ele estava solto, né, esperando o julgamento em Roma. E Onésimo, o escravo livrado, ele conhece a libertação das piores prisões. A prisão do pecado, a prisão do medo, a prisão do passado que nos aprisiona e nos deixa com medo. E ele se encontra com a liberdade, com Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele encontra o seu melhor propósito. Onésimo, ele se converte. E nesse caminhar, nessa jornada rumo à libertação, ele tem uma nova ordem, um novo propósito. Porque entenda uma coisa, meus amados, o nome e essa carta que Paulo escreve, me perdoem. Essa carta que Paulo escreve é uma carta que ele escreve ao antigo dono do escravo Onésimo. Filemão, que é o nome dessa carta, é o dono do escravo Onésimo, para quem Paulo estava reenviando o escravo fugitivo. Filemão era o nome provavelmente, segundo os historiadores, de um grande escravocrata que se converte ao evangelho e era conhecido por Paulo, e ele morava provavelmente na igreja de Colossos. Paulo conhece Filemão na sua terceira viagem missionária, quando ele visita a igreja de Colossos. E a igreja de Colossenses, ela era estabelecida na casa de Filemão. E quando Paulo visita essa igreja de Colossos, esse escravo Onésimo não era convertido. Paulo sai dessa igreja, vai para Jerusalém, é preso, vai para Roma, Onésimo foge e lá ele se encontra com Paulo em Roma, se converte e Paulo conhece a história de Onésimo. Fala: Onésimo, você fugiu do seu Senhor e você agora é um novo homem, você é uma nova criatura. E qual é a grande sacada disso para dar ressignificado à nossa história? O nome Filemão, irmãos, no grego, ele significa aquele que é gentil, afeiçoado e amoroso. Repita comigo: aquele que é gentil, afeiçoado e amoroso. E o nome Onésimo, né? Esse nome masculino Onésimo, Filemão, era o homem dono do escravo, de quem Onésimo fugiu, e para quem Paulo está reenviando o escravo. E o nome Onésimo, né? Ele vem também do grego, que significa benefício, rentável e lucrativo. E sabe qual é a incoerência disso, irmãos?
Observem que Filemon significa agradável, gentil, afeiçoado e amoroso. Se você fosse um escravo e você tivesse um servo que é gentil, afeiçoado e amoroso, você teria por que fugir desse servo, desse senhor? Se você tivesse um senhor, né, você sendo um escravo, e o seu senhor fosse gentil com você, te tratasse bem, né, não te batesse, não te açoitasse, te tratasse com bondade, você teria por que fugir dele? Não, né? Agora, se você fosse um senhor e o seu nome fosse Onésimo, você é um escravo, e você tivesse, o seu nome significasse benefício, rentável, lucrativo e útil, você fugiria se seu nome fosse útil? Uma pessoa que é útil, rentável e benefício, fugiria? Não, né? O oposto disso é alguém que foge. Se você é um escravo e você foge, você é rentável? Você é útil? Você é benefício? Não, pelo contrário. Se você é um escravo, significa que alguém pagou um preço por você. Significa que o seu dono te comprou. Significa que você valeu alguma coisa. E se você foge, você é tudo menos rentável, já que você fugiu. Você deu prejuízo. Observem, irmãos, que os dois, o dono do escravo, Filemon e Onésimo, eles não condizem com a realidade do seu nome. Os dois, eles estão completamente dissociados da realidade para o qual eles nasceram. Se nós formos considerar que os nomes, né, e os judeus, eles tinham muito isso de dar nomes que correspondessem àquilo que eles queriam significar na sua vida, né? Por isso que os nomes, eles têm tanto significado bíblico, né? Deus é o meu guia, né? Geralmente eles tinham esses significados. Se nós pegássemos Filemon e dessemos o significado do seu nome, aquele que é gentil, afeiçoado e amoroso, nós poderíamos dizer que ele era tudo menos gentil, afeiçoado e amoroso. O que levou Onésimo a fugir do seu dono? Provavelmente ele era um dono ruim, malvado, rigoroso, ríspido, que tratava os seus servos e os seus escravos com rigor da lei. Porque a Bíblia, a história nos conta que os mestres escravocratas na Roma antiga, e isso era normal até no Brasil colônia, eles tratavam os seus escravos como meras mercadorias. Se você fosse um escravo na Roma antiga e até pouco tempo atrás, no Brasil colônia, você tinha o poder de propriedade de fazer com o seu escravo como você faz com o celular. Se você não se agrada do seu celular, você pode quebrá-lo. Você poderia tratar o seu escravo de qualquer maneira e matá-lo, se você não se agradasse dele. Provavelmente Onésimo foi levado a essa solução de fugir pelo desespero, tomado pelo ressentimento, pela tristeza, frustração ou medo do seu patrão, do seu dono, que era um dono mau, que era um dono ruim, que era um patrão levado para o ódio. E da mesma forma, Onésimo poderia ser um escravo preguiçoso, que não cumpria suas tarefas, desleixado, que não tinha amor pelo seu trabalho, que se considerava desvalorizado, com baixa estima. Talvez ele foi comprado numa realidade em que ele foi separado da sua família, ele estava ressentido e não queria trabalhar. Nós vemos dois homens, irmãos, completamente ressentidos e com o seu propósito destruído, porque eles não conheciam a Cristo. E esse é o grande propósito de Cristo, em nos transformar na criatura em que nós éramos, destruídos, malvados, e pegar a nossa velha natureza e transformar aquilo que nós éramos, pegar o nosso pior propósito e fazer: ei, hoje eu transformo a sua realidade, hoje eu mudo o seu nome e faço de você uma nova criatura, eu ressignifico aquilo que você era, para aquilo que eu te criei para ser. Deus pega as suas piores qualidades, os seus piores defeitos, irmãos, e transforma nas suas melhores qualidades. De forma que nesse texto, irmãos, nós vemos Paulo dando testemunho de que Onésimo, ele era inútil, mas agora ele se tornou útil. De forma que Paulo diz: eu queria permanecer com Onésimo para mim, porque ele se tornou útil para mim.
Mas ele também fala de Filemão dizendo: nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. Nós vemos Deus, irmãos, transformando corações, ressignificando vidas, transformando propósitos, através de uma vida nova nele. Deus, ele quebra cadeias de ressentimentos, de vidas velhas, e fazendo com que nós vivamos uma nova vida nele. E sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Não se sinta frustrado se nessa caminhada você ainda não conseguiu ser livre de todos os males pelos quais você passou quando você aceitou a Cristo. Não é mágica. Entenda isso, irmãos. Às vezes nós vemos, uma cultura de dizer assim: não, você aceitou a Cristo, agora você não erra mais, agora você não vive mais os erros que você viveu. Entenda, meus irmãos, talvez Filemão ainda tinha as velhas mágoas no seu coração, e é por isso que nessa carta, irmãos, Paulo, ele é tão cuidadoso ao enviar Onésimo de volta. Se você olhar, irmãos, um pouco mais à frente, olha só o que diz Paulo, no versículo 17. Se portanto me consideras, Paulo, irmãos, eu falei para vocês, Paulo colocava muito sentimento nas cartas dele. E nesse versículo 17 em diante, ele fala assim: olha, pelo amor de Deus, não faz o que eu acho que você pode fazer quando eu te mandar Onésimo. Porque entenda, irmãos, sabe o que os escravos fugitivos na Roma antiga, acontecia com eles? Na melhor das hipóteses, o escravo fugitivo era tratado igual gado. Eles pegavam um ferro quente com um F e marcavam a ferro quente com um F de fugitivos na testa daquele escravo, para que ele sempre fosse visto, onde quer que ele fosse, como escravo fugitivo. Na melhor das hipóteses, ele era torturado até a morte. E era justo que se fizesse isso? Era, porque ele era um objeto, era uma propriedade. Então Paulo, irmãos, mesmo sabendo que Filemão era um homem convertido, ele sabia que as nossas más inclinações ainda caminham conosco o resto da nossa vida. E isso, irmãos, é um motivo pelo qual nós temos que novamente nos lembrar, irmãos, que nós somos um processo em construção contínuo, e nós não temos que nos envergonhar, irmãos, de constantemente nos alegrar nas nossas fraquezas, e estar diante do altar de Cristo buscando a santificação. E é por isso que eu amo essa casa, irmãos, porque ela valoriza e não superabunda as nossas quedas, mas ela nos condiciona a olharmos com alegria as nossas qualidades. A comunidade das nações, ela fala muito isso, Desculpe, estamos em construção. Você pode observar, irmãos, e eu sou testemunha disso, que a comunidade das nações, ela sempre vai valorizar as suas qualidades. Ela sempre vai estar mais preocupada nas suas qualificações. Ela sempre vai aplaudir mais as suas vitórias, aquilo que você faz de bom, do que aquilo que você faz de errado. Nós temos a máxima, irmãos, de corrigir no particular e de aplaudir em público aquilo que você faz de bom. Isso é maravilhoso. Inclusive, isso é um princípio militar, que é um princípio bíblico. Jesus, quando ele precisava corrigir os seus discípulos, ele corrigia ali no petit gâteau, ali no particular. Mas quando ele precisava, irmãos, elogiar os seus discípulos, ele fez no sermão da montanha: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas quando ele precisava, irmãos, chamar atenção, ele chamava ali no barco, ali quando estavam os discípulos: até quando tereis que aguentar vocês, Agora, quando ele precisava, irmãos, chamar a atenção dos hipócritas e dos fariseus, aí o negócio era papo reto na frente dos escribas e dos fariseus, para os discípulos verem a qualidade de quem era. Isso é um princípio, inclusive, no militarismo. Se eu, como um militar, de alta patente que sou, chamo a atenção de um subordinado na frente de alguém mais graduado, eu sou punido por isso.
Isso é um princípio, irmãos. Nós temos que chamar a atenção em particular, mas elogiar em público. Então, se você tem a oportunidade, irmãos, de elogiar em público o seu irmão e a comunidade das nações, eu louvo a Deus por isso. Porque nós temos esse costume, desde que eu cheguei aqui na comunidade das nações, irmãos, eu louvo a Deus, porque a gente elogia muito em público, qualquer coisinha é motivo da gente, oh, glória a Deus, oh, o profeta ali, a primeira vez que o irmão sobe aqui no púlpito, a gente elogia, e a gente motiva uns aos outros, motivando-nos com entranhável amor, irmãos, isso é de Deus. E o bispo, ele fala muito isso, irmãos, que nós temos que nos motivar, nós temos que nos engrandecer, sabe por quê, irmãos? Porque se a gente ficar, irmãos, olhando as pedras no sapato, a gente vai sempre olhar o nosso pior. A gente costuma dizer que a gente não olha as coisas como elas são, a gente olha como nós somos. Então nós temos que ajustar o foco, as lentes dos nossos olhos, como o céu nos vê, né? Como Jesus olha para nós. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Mas Paulo sabia, né? Assim como Jesus sabe das nossas imperfeições. Por isso ele diz, né? Ele fala com muito cuidado quando ele envia Onésimo de volta. Ele fala: se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Ele fala: bicho, pelo amor de Deus, Filemão, não faz aquilo que eu acho que você pode fazer e o que eu sei que você poderia e tem direito de fazer. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Essa, irmãos, é um grande aprendizado para nós. Que eu até escrevi aqui: Deus não quer apenas te dar uma nova vida quando você aceita Cristo, como aconteceu com Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo. Ele tinha alcançado a liberdade, né, de uma forma fraudulenta, de uma forma falsa. Mas Deus não quer dar apenas uma salvação para a nossa alma, escondendo a sujeira da velha vida para debaixo do tapete. Sabe, Deus não quer dar um jeitinho no seu passado, ou deixando a culpa pendurada das coisas velhas que nós fizemos, as mágoas mal resolvidas e traumas pendentes. A nova vida de Deus para nós, escute isso, irmãos, é uma vida de ousadia, de coragem e intrepidez, que nos fortalece para encarar as vicissitudes da vida com a graça de quem já foi perdoado. Repita comigo: perdoado. De quem já está lavado. Repita: lavado, remido, e que não tem mais o peso da culpa, independente das consequências terrenas dos atos que tenha que enfrentar. E Paulo e Onésimo sabiam muito bem disso. Eles sabiam que uma vida de verdadeira liberdade implicava, e eu quero que você entenda isso, implicava em encarar com alegria suas responsabilidades, sabendo que uma vez que estivessem em Cristo, sempre poderiam esperar um fardo menor do que fugir, se esconder e negar o seu papel. Onésimo já era salvo, ele já tinha salvação da sua alma, mas havia algo no seu passado, que ainda que ele estivesse salvo, ele precisava consertar. Ele poderia viver a sua vida toda sendo salvo, mas com um resquício do seu passado que ele precisava tratar. Entenda, irmãos, Deus não quer apenas te dar a salvação, Ele quer te dar a libertação, a salvação dos seus pecados, a libertação de mágoas que vivem no seu passado. Ele quer te dar, irmãos, o sozo. E aí eu entro na nossa mensagem, que é da Dauana de Silva, quando diz que o Evangelho de Jesus Cristo não se limita apenas a salvar do inferno. Deus não veio ao mundo apenas para te salvar
do fogo e da perdição do inferno. Ele tem como objetivo trazer liberdade, poder e amor nas vidas aqui da terra. Esse é o evangelho da reconciliação, porque em Cristo Jesus, Deus estava nos reconciliando consigo mesmo. Deus quer nos trazer, irmãos, reconciliar o mundo consigo mesmo. Deus quer reconectar corações que foram rompidos. Deus quer fazer com que vínculos que foram rompidos, mesmo antes de você se converter, ou mesmo depois de convertido, para que a sua vida, ela não seja apenas salva, mas ela seja plena em Cristo Jesus. Isso implica, irmãos, em relacionamentos tratados, em sentimentos tratados, em vidas curadas em Cristo Jesus. Passados sem Deus, fora do propósito, como era a vida de Onésimo e de Filemon, homens iracundos, homens malvados, homens preguiçosos, homens sem propósito, ainda que o seu nome dissesse alguma coisa. Meu nome é Underline. Meu nome significa grande estrela. Nome do meu irmão mais velho é Andeshuala, que significa grande poder. Nome do meu irmão mais novo, que me trouxe para a comunidade das nações, Anderlui, significa grande luz. Né? Se falar rápido, eu até já brinquei, parece que está falando em línguas, né? Andeshuala, Anderaine, Anderlui, Xarabacantas, e aí vai, né? E durante muito tempo, nossos nomes não significaram muita coisa na nossa vida. Mas o meu irmão mais novo, Anderlui, passou muito tempo com a sua luz apagada. O dia que ele entrou na comunidade das nações, ele foi a luz de Cristo que me trouxe para a comunidade das nações. Ele foi a significação para... Inclusive, dia 14 eu chamei ele para o CN Homens, para trazer você homem, dia 14 de junho, né? CN Homens, dia 14 de junho aqui, CN Homens aqui, tá? Pastor depois deve trazer essa mensagem aí. Mas meu nome é Underline. Durante muito tempo minha estrela esteve apagada. Mas quando eu voltei aqui para a comunidade das nações, eu decidi ressignificar o meu nome. Para que a estrela, que é o Senhor Jesus, possa tomar lugar no meu coração. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu tenho certeza que meu irmão Andeshuala também, que é um grande poder, que o poder de Cristo vai se manifestar na vida do meu irmão. Eu não sei qual é o seu nome em Cristo, pode ser que seu nome não signifique, mas qual é o seu propósito que você quer em Cristo? Você quer que o seu negócio, o seu empreendimento, o seu nome é saúde? Então que a sua saúde ela seja um foco para trazer vidas para o Senhor. O seu nome é prosperidade, então que a sua prosperidade seja um foco para a atração do reino de Deus para essa nação. O seu nome é comunicação, é arte, é entretenimento, é política. Que o seu nome seja luz e traga propósito para essa nação, irmãos. Ressignifique a sua vida para que ela seja luz para esse mundo. Quem assistiu a live do bispo hoje, irmãos? Foi poderosa, né? Irmãos, e na verdade assim, ele falou muito sobre o comunismo, sobre como a agenda progressista, e ele falou sobre a escola de Frankfurt, como a agenda comunista, ela tem avançado sobre o mundo, e demorou 10 minutos para ele, no finalzinho, ele trazer a luz, dizendo que acima de tudo isso, irmãos, Deus, Ele não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle sobre aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu, irmãos, confesso que eu estava bastante... Estamos caminhando para o final, tá? Agora, eu acho bacana isso. Quando eu cheguei aqui na Comunidade das Nações, e a primeira vez que eu vi o pessoal falando, eu falei, caraca, que engraçado isso, né? E eu vi que isso também é uma cultura, né, irmãos? De valorizar o homem que está aqui, a mulher que está aqui, dar aquele upgrade, né? Eu acho isso bacana. Vocês são demais, vocês moram no coração de Deus. E eu mandei uma mensagem no dia do meu aniversário, eu estive com o bispo, né? E para mim foi um ato profético, né? No dia do meu aniversário, foi a primeira vez que eu conversei com o bispo, assim, tete a tete lá com ele. Eu até anotei eu falei para vocês que todo milagre
E toda vez que eu subo aqui, eu anoto, né, no meu caderninho de milagres. Hoje é um dia, no dia do meu aniversário, foi o dia que marcaram lá do CIA para eu ir conhecer o bispo. E aí eu virei para ele e falei, bispo, hoje é meu aniversário. Aí ele me deu um livro, né? O Fim do Mundo Como Conhecemos. E lá nesse livro, falava que o mundo estava acabando. Mas não acabando como os apocalípticos falam, né? O sol ficará vermelho. Estava acabando de uma forma positiva, que Deus estava estabelecendo o seu reino, irmãos. E que virá um tempo, irmãos, em que a igreja, ela transformará aquilo que está capenga, em que as coisas corruptíveis, elas se corromperão para as coisas incorruptíveis, elas tomarem forma, e que a igreja gloriosa, ela tomará, irmãos. E nós estamos crescendo, você vê um movimento conservador no Brasil tomando forma, e a indignação dos conservadores e dos pais de família tomando forma, irmãos, e as coisas corruptíveis estão se corrompendo, para que nós tomemos, irmãos, o poder, não humano, irmãos, mas os céus, eles governem sobre a terra. E aí, eu perguntei para o bispo, porque lá no livro falava sobre Trump, né, que ele poderia ganhar com 51%, e quando o Biden ganhou, irmãos, eu fiquei desolado. Eu falei, caraca, lascou para o Brasil, né? Se nos Estados Unidos, que é a vanguarda do cristianismo, o Trump perdeu, né? Porque eu tinha certeza que o Trump, assim como o Bolsonaro, foi colocado no governo por uma ação de Deus, para que barrasse esse progressismo que está tomando conta no mundo. E quando eu li isso, eu mandei na hora no Instagram do bispo. Eu falei, bispo, como encarar a situação brasileira com esse ativismo do judiciário, do legislativo contra o voto auditável, o judiciário, né, trabalhando para que o Lula se torne elegível? Como a igreja se posiciona numa porventura o Lula ganhar um 2022? Como é que a gente se posiciona? E até ontem, está repreendido, né? Mas é possível, irmão, diante do cenário que nós estamos vivendo, como a igreja se posiciona diante disso? E hoje na live, irmãos, eu já estava nervoso para ver o que ele ia responder. E ele passou, irmãos, a maior parte da live falando que está crescendo esse movimento. Mas no final, irmãos, ele trouxe a resposta de que por mais, irmãos, que a situação ela esteja desfavorável, as portas do inferno, elas não prevaleceram contra a igreja. Desde o século I, irmãos, e desde que Jesus, ele pisou o pé na terra, e ele morreu uma morte ignóbil de cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, e ele mandou o Consolador, e foi derramado o Espírito Santo em Atos 2, e derramado com poder e glória, o Espírito Santo sobre a igreja, e os mártires começaram a morrer, um por um, irmãos, e entregar a sua vida com temor e destemor diante dos algozes, nas bestas feras, nos coliseus, e sendo crucificados por Nero, e sendo mortos aos milhares, e nas inquisições. Nada pôde parar o avanço do Evangelho, de forma que você e eu estamos aqui hoje, e as nossas bocas não se calaram. O Evangelho não foi parado por Nero, irmãos. O Evangelho não foi parado por Diocleciano. O Evangelho não foi parado pela Inquisição. O Evangelho não foi parado, irmãos, pela Igreja Católica, pela Idade Média. O Evangelho não foi parado pela Escola de Frankfurt. O Evangelho não foi parado, irmãos, pelo intelectualismo. E o Evangelho não será parado pelo comunismo. O Evangelho não será parado por nada, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é imparável, e enquanto Ele governa dos céus, nós podemos ter esperança. Oh, aleluia! E essa é boa notícia, irmãos. Ainda que o Lula ganhe, irmãos, e eu repreendo isso em nome de Jesus. Ainda que o cenário seja desfavorável, ainda que a perseguição venha, irmãos, e ainda que nosso corpo seja entregue, nós já estamos, irmãos, crucificados com Cristo Jesus, e nossa morada não é aqui, e o nosso reino já está estabelecido nessa terra. Nós já governamos este mundo, e essas pequenas
tribulações que nós passamos aqui, nada pode se comparar com a expectativa da glória vindoura em Cristo Jesus. E é por isso que com tanto fervor, Onésimo, ele não teve a mínima dúvida em se consertar com o seu passado. A partir do momento, irmãos, que ele descobriu que ele já era livre em Cristo Jesus, ele não se pensou duas vezes em se consertar com o seu passado. Ei, essa é uma noite em que Deus, Ele nos convida, a partir da nossa liberdade em Cristo Jesus, a nos libertarmos de cadeias que nos prendem ao nosso passado e vivermos uma liberdade através do perdão, através da reconciliação e através da libertação de traumas com o passado.